Senhor presidente, senhores vereadores, a você que nos acompanha pelos veículos de comunicação da Câmara Municipal e também aqui no nosso plenário. Saúdo aqui o Walter, do PRB, e também o Veloso, do PTB, que estão aqui presentes no plenário do nosso parlamento. Senhores, eu não posso deixar passar nessa legislatura, e para que fique registrada aqui nos anais da legislatura que nos elegeu, um debate muito importante. Nós vivemos, vereador Beto Tribes, um momento delicado da política em todo o país e no município. Senhores, falar da política hoje, para quem ataca a política, soa como música, muitas vezes no ouvido da população. É um discurso bonitinho, utilizado por boa parte da imprensa da nossa cidade, um discurso bonitinho, mas ordinário. Um discurso que não contribui efetivamente com aquilo que é de interesse público, não contribui efetivamente com o bom funcionamento dos poderes que constituem a nossa sociedade, senhores. Por que eu digo isso? Essa Câmara foi atacada no ano passado por boa parte da imprensa da cidade, e muita gente escreveu sobre a constitucionalidade dos nossos projetos, escreveram, pintaram e bordaram em cima do nosso legislativo. Quem escreveu, tenho certeza que nunca leu a Constituição e tenho certeza que não conhece nada sobre controle e constitucionalidade e sobre a prerrogativa de legislar dessa Casa Legislativa, senhores vereadores. E, então, o que acontece? É normal, comum, boa parte da imprensa que vive de verba pública, financiada e sustentada por verba pública, atacar o parlamento. Atacar o parlamento e atacar os vereadores. Tenho todas as divergências aqui com a atual mesa diretora. Acho, inclusive, que eles não respeitam as regras de convivência democrática. Mas atacar os demais vereadores que foram eleitos, que trabalham e que se dedicam para a cidade de Blumenau é um atentado. É um atentado para o bom funcionamento desse poder legislativo e principalmente para que também o executivo funcione. A imprensa não fala que todas as grandes questões importantes que são debatidas na cidade de Blumenau saem daqui de dentro. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala, senhores. E eu levantei os gastos com a imprensa. Eles são, vereador Ivanates, estarrecedores. O que vai de verba pública para a imprensa anualmente custa mais, professor César, do que quase todo o custo do Poder Legislativo Municipal. É impressionante como a imprensa blumenauense vive da verba pública, vive da verba que poderia ir para a educação, que poderia ir para a saúde, que poderia, sim, resolver os problemas com as ambulâncias na cidade de Blumenau. Verba pública. Levantei nas leis orçamentárias de 2003, 2004, governo do ex-prefeito Décio Lima, foi gasto com a imprensa em 2003, 1.161.000, em 2004, 1.094.000. Em 2010, prefeito João Paulo, 4.800.000, 2011, 4.300.000, governo Napoleão, 2013, 3.200.000 e 2014, 4.278.000. Concedo a parte ao vereador Célio Dias. Com a palavra em a parte, vereador Célio Dias. De antemão, senhor presidente, já gostaria de dizer que eu estou cedendo 2 minutos do meu tempo para o vereador Jefferson Fores, e quero aqui dizer que estou muito orgulhoso do pronunciamento de Vossa Excelência. Dá para ver que Vossa Excelência não é um vereador frouxo, Vossa Excelência é um vereador corajoso, que poucos têm a coragem de fazer o que Vossa Excelência está fazendo.
e dizer que quantas ambulâncias, né, dariam para comprar com esse dinheiro. Né, porque eles gostam de comparar, a hora que é o gasto do Legislativo, eles gostam de falar o que daria para comprar com o dinheiro do Legislativo. Daria para comprar tantos, fazer tantas creches, tantas escolas, tantas ambulâncias, e a gente nunca viu. Nunca viu. E estou apresentando o vereador Jefferson Ford novamente o projeto nessa casa, para que saia no site da Prefeitura Transparente, detalhado a despesa, para onde vai esse dinheiro. Quais são as emissoras, quais são os rádios. Obrigado, vereador. Com certeza. Vereador Célio Dias, nós temos que enriquecer o debate. Vossa Excelência ajuda a enriquecer esse debate aqui. Por quê? Porque, senhores, é uma enganação da sociedade acreditar que a imprensa está aí para nos informar. Ora, nós não podemos condenar o fato de um investidor ser dono de um veículo de comunicação. Agora, o investidor, ele é dono do veículo de comunicação, obrigado, presidente, ele é dono do veículo de comunicação e ele é financiado por verba pública. Ou seja, o investidor recebe dinheiro público que é sustentado, que sustenta o seu veículo de comunicação, Jefferson, e não fala o que deve ser falado. E o investidor não fala quanto que o governo Napoleão e que os governos que passaram, professor César, gastam com aluguéis dos imóveis, inclusive imóveis que estão parados há mais de um ano. Não fala quanto que é gasto com aluguel da frota de veículos do Executivo Municipal. Não falo. Sabe por quê? Porque é quem paga. Quem paga, quem cala a boca. Quem paga a imprensa é o Executivo. Quem cala a boca da imprensa é o Poder Executivo. E então, a nossa imprensa acaba fazendo aquele papelzinho que muita gente faz aí pela cidade, que é o papelzinho do boca alugada. O papelzinho do boca paga. É isso que boa parte da imprensa faz. E é por isso que a imprensa seguidamente ataca os vereadores e ataca o parlamento. Porque daqui não sai dinheiro para comprar a boca de ninguém. Daqui não sai dinheiro para comprar a boca de ninguém. Senhores, esse debate escrito, eu não vou nem falar o nome dos colunistas, que é para não promover a imbecilidade. Colunista primeiro, que esse aqui, ele ultrapassou os limites na segunda-feira, dizendo que os carros da Câmara são para uso particular. Não são. Não são para uso particular. Mentiu e foi leviano. Todo mundo sabe aqui o que os vereadores se dedicam. Dia e noite, final de semana, feriado, ninguém aqui tem horário para trabalhar. Todo mundo passa do horário. Ninguém tem final de semana. Todo mundo aqui já deixou de ficar com a sua família para ir atender reunião nas comunidades em todos os locais da cidade. Concedo a parte ao nobre vereador Marco Antônio. Ouvimos em a parte o vereador Marco Antônio Van Hofsky. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jefferson, eu gostaria também de esclarecer que o vereador sempre é o elo mais fraco da política nacional. Tudo aqui nos chega de uma forma diferente, muitas vezes errônea. Dizer, Vossa Excelência, que eu já fui presidente por 2 vezes dessa casa e tenho orgulho de ser vereador em Blumenau, porque aqui se trabalha e se tem cuidado com as coisas públicas. E a questão dos carros, concordo com Vossa Excelência, e tenho explicado isso com a maior tranquilidade. O que se fez foi uma alteração na licitação, se devolvendo alguns carros mais caros, trazendo carros de menor valor 1.0 para servir durante o expediente para os trabalhos da Câmara, sejam dos gabinetes ou sejam do administrativo. Não é carro para o vereador, é carro para o trabalho externo que o vereador, não ele, mas que a Câmara tem que fazer e seus gabinetes fazem diariamente. Antigamente, vereador Jefferson, depois eu lhe concedo já 1 minuto do meu tempo, nós fazemos rodízio de veículos, por quê? Porque muitas vezes não é possível ir à comunidade naquele dia em função da questão do deslocamento. Portanto, quer dizer, a Vossa Excelência, que está correto, não é carro para uso próprio, nem noturno, nem em finais de semana. É carro que vai ter GPS, que vai ter cota de gasolina, como já tinha antes, para trabalhar durante o expediente normal da Câmara. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marco Antônio. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me senti ofendido aqui. Por que me senti ofendido? Concedo a parte, nobre presidente. Não, eu só quero lhe dizer que Vossa Excelência tem 1 minuto a mais do vereador Marco Antônio Van Hofsky e mais 2 minutos para a sua conclusão.
Obrigado, presidente. Eu me senti ofendido por quê, senhores vereadores? Porque todo mundo aqui se dedica para construir um mandato à altura. E como parlamentarista, o ataque ao parlamento, o ataque à democracia representativa, ele é o mais nojento e o mais sorrateiro. Concedo a parte ao vereador Ivanates também. Ouvimos em a parte o vereador Ivanates. Vereador Jefferson, e a gente tem que entender todo esse debate, a quem serve esse tipo de coisa? A quem serve esse tipo de coluna, esse tipo de matéria? A quem serve? Porque descreditar a Câmara serve a alguém. E nós temos que identificar quem é esse alguém. Com todo respeito, nós temos um jornal que não tem uma coluna política da cidade. Não, nós temos um único jornal da cidade que não tem uma coluna política da cidade. A quem serve o jornal que não tem uma política, uma coluna política da cidade? São perguntas que a gente tem que fazer. O eleitor blumenauense, ele é um cidadão inteligente. Quando ele começa a ver que a coisa é demais, certamente ele se apercebe de que aquilo tem um endereço, e o endereço é enfraquecer o parlamento, porque aqui a gente trabalha muito. Parabéns, vereador Jefferson Forres. Obrigado, vereador Ivanates. Senhores, para encaminhar a conclusão, nós temos que defender o fortalecimento das instituições, professor César. Nós temos que defender o fortalecimento do Poder Legislativo. O Poder Legislativo deve ir ao encontro do pensamento da sociedade e dos problemas da sociedade. O parlamento, ele deve enfrentar o discurso de negação à política. Porque o discurso de negação à política e a jogar toda a política no mesmo balaio que a imprensa tenta hoje, ele vem do fascismo. Ele vem do autoritarismo. E esses regimes sempre tiveram apoio da ampla maioria da imprensa brasileira. E eu digo aqui, para quem quiser falar, mas o governo federal faz a mesma coisa? Faz. Mas o governo estadual faz a mesma coisa? Faz. Eu quero entender até hoje por que o governo federal acaba financiando a Veja, com a Caixa Econômica, com a Petrobras e com os Correios, esse panfleto que é, e mentirosa que é a revista Veja. Eu não entendo até hoje isso. Eu não entendo por que boa parte das autarquias, das empresas públicas que detêm o monopólio sobre determinados serviços, precisam fazer propaganda. Muito pelo contrário, eu acho que a verba da propaganda, ela deve ser regulamentada. Ela deve ser regulamentada sim, para garantir, mais um minuto do tempo do líder ali, isso é histórico, ganha até o tempo do líder. Vossa Excelência tem mais um minuto do líder do governo e mais um minuto do presidente também. Obrigado, presidente. Bacana, o debate está bom. Então nós temos que entender, senhores, por que a imprensa muitas e muitas vezes acaba atacando o Poder Legislativo. Atacando o Poder Legislativo, que é o poder mais próximo do povo, que é aquele, Becker, que sente a realidade da população. Aquele que é cobrado na rua constantemente, inclusive por atribuições que não são suas. Então a imprensa da nossa cidade, quando ataca o parlamento, ela ataca a instituição mais nobre da democracia representativa. Podemos ter aqui a maior diversidade, a maior pluralidade de opinião aqui dentro, a maior pluralidade ideológica aqui dentro, mas a casa deve ser preservada. O trabalho dos vereadores deve ser preservado, senhores vereadores. Então é lamentável o que o Jornal de Santa Catarina, com as colunas semanais, as 3 colunas semanais, e está aqui a do Viegas, que eu tenho o maior respeito pelo Viegas, pela sua postura, mas discordo dessa, a última, radicalmente, porque o vereador, ele tem que ser forte, para representar o povo de forma forte, para sentir a necessidade do povo e para poder trabalhar. Cabe a nós, vereadores, denunciar essa imprensa comprada, essa imprensa boca alugada, essa imprensa que está a serviço sempre de meia dúzia, que não respeitam nem o código de ética do jornalismo, que garante que a informação ela deve ser fidedigna, ela deve conter todas as partes, ela deve conter
todos os lados. É lamentável o que a imprensa vem fazendo, atacando nós, vereadores aqui no município. Nós não podemos calar perante a isso, e calma, ainda vamos trazer detalhadamente aqui o que cada veículo de comunicação ganha para alugar as suas linhas, para alugarem as suas canetas.